Afinal de contas, usar um 206 turbo no dia a dia é fácil? Já adianto que não, mas é muito legal e muito divertido. Bom, eu uso esse carro aí há um tempinho já, um turbo, já são uns 3 anos. A história desse carro é a seguinte, ele foi comprado a 0 km por meu pai, lá em 2008. A cor fui eu que escolhi, eu era apaixonado pelo 206, eu que convenci ele a comprar o 206. Desde criança eu sou apaixonado por causa do rally, você vem pelo visual dele aí, né, inspirado nos carros de rally. E eu sempre tive vontade de ter um carro de rally e também sempre tive vontade de ter um carro turbo, apesar de gostar mais do aspirado. E nisso foi passando-se os anos, esse carro era 1.4, ele começou a dar muitos problemas, o motor 1.4 dá muito problema, principalmente de arrefecimento e da junta, né? A gente sabe, a junta do cabeçote queima o tempo todo, então ele queimou a primeira vez, a gente fez o motor, na segunda vez que queimou eu fiquei de saco cheio, eu falei, velho, eu quero botar 1.6 nesse carro. O Teu 5 é 1000 vezes melhor que o Teu 3, ele é muito mais robusto, eu acho que é o melhor motor que a Peugeot já fez, né? Tirando o motor Fire. É o motor mais robusto que a Peugeot já fez, e ele aguenta muito desaforo e ele admite muito ar. O motor desse carro, a gente só aproveitou o bloco. Vamos lá, eu comprei o motor desse carro, a gente olhou tudo e acabou não utilizando nada, apenas o bloco. A gente fez a retífica em cima do bloco e comprou as outras peças separadas. A gente utilizou aqui um miolo do 8 válvulas, que aguenta muito mais desaforo que o de 16 válvulas. A gente está falando aí de um desaforo de 1,8 kg no miolo original. Além disso, também a gente colocou um cabeçote do 208 com o VVT, que até hoje não foi utilizada porque não existiu necessidade, né? E a gente fez também TBI de Mondel, atuador de marcha lenta de Mondel, as bobinas são de R8, intercooler de maré. O intercooler nesse carro é essencial. O 206 ele não aguenta ser turbinado sem o intercooler. Eu vou explicar. As canaletas não aguentam. Se você vê um 206 turbo que quebrou canaleta porque ele não tinha intercooler, a admissão fica muito quente, cria muita pré-ignição e elas não aguentam, vão pro saco e você perde um motor por besteira, né? Além disso, do intercooler ele usa uma K16, e já usou uma K16 48 híbrida, hoje usa uma K16 44. Por que eu troquei? A 48 começou a perder desempenho, foi a primeira montagem dele que durou 1 ano, a gente pegou a K16 que era da Maré, né, de Fael, e a gente colocou nele, só que ela já tinha 30 mil quilômetros. Quando a gente colocou, ela já estava um pouco desgastada, mas entregava a pressão, só que não mantinha muito tempo. Mas a gente montou com o que a gente tinha, a gente não tinha muita condição de financeira, a gente foi montando com o que tinha, né? Inclusive a injeção desse carro, que é uma MS3, veio da Maré de Fael também, que eu acho que a parte mais complicada de se fazer um carro turbo é justamente a injeção. O custo de se instalar uma injeção, de comprar uma injeção, é o que carece muito mais um carro. Você consegue montar um kit turbo ali na faixa dos seus 10 mil, só que a injeção vai dizer muito se você consegue usar ele no dia a dia. E a injeção desse carro me ajuda muito a usar ele no dia a dia, porque a MS3 é uma excelente injeção, ela corrige o carro quando precisa, a gente consegue fazer mapa nele muito facilmente, todas as vezes na lenta ele conseguiu se manter muito bem. Esse carro tem ar-condicionado, a gente fez a lenta dele para ser um ar-condicionado e mesmo assim ele se manteve. Óbvio, a gente precisa de alguns ajustes, a gente só fez com o João um acerto e ele tá nesse acerto já tem uns 3 mil quilômetros. Esse motor, a segunda vez que a gente já fechou ele em 1 mês, eu fui comprando as peças. Quando ele quebrou a primeira vez, por causa de erro da retífica, a gente planejou fazer da forma certa, né? Foi comprando tudo e montou novamente já em 1 mês. A gente conseguiu fazer tudo isso em 1 mês. Mandei o carro para Fael, lá na Procá, em Alagoinhas. Ele montou o carro em 1 mês e o carro estava ligado e funcionando. E aqui eu fiz uns ajustes que ainda precisava. Esse carro é meu carro de dia a dia. Eu rodo cerca de 100 a 120 km com ele todos os dias. É mais barato eu manter este carro, trocar as peças deste carro que precisam ser trocadas, do que andar de Uber todos os dias. Meu trabalho exige isso, eu ando com material de câmera fotográfica, entre outras coisas, então exige que eu ande com um carro todos os dias. É muito mais barato do que se andar de Uber. Então eu rodo esse carro 100 a 120 km por dia. Todo dia eu bato na chave, todo dia ele liga tranquilamente, espera esquentar, esquenta tranquilo e a gente sai. O único problema que eu tô tendo é com questão da leitura da termostática, que tá um pouco bugada, então ele acha que tá quente, mas não está. Ele acaba estabilizando em 90 graus de novo. Eu desligo o carro e ligo novamente, ele cai para 90 graus, é um negócio meio estranho, né? Mas em compensação o motor dele é bem parrudo, então aguenta muito desaforo. A gente trocou recentemente apenas os tuchos, né? Botamos um tucho top, que é o INA. Antes usava um tucho meia boca, então ele abriu o beco muito rápido. Eu coloquei o Zina agora e eu tô gostando, eu tô achando um excelente tucho.
coloquei agora recentemente também os espaçadores, e a gente vai agora para a parte do chão. Ele está calçado com 4XB Sport 2, já estão com 5 anos, eu vou agora trocá-los, vou substituí-los por os Ventus V12, né, que são excelentes pneus e excelentes para o dia a dia. Lembrando, eu não posso colocar um semi-slick nesse carro, eu uso ele no dia a dia. Então ele precisa ser muito eficiente de chuva também. Não preciso ter 100% de desempenho nesse carro de chão, mas ele precisa também ser agradável de rodar. Eu falo isso, mas o carro é todo travado na PU. Tirando as bandejas, né, que recentemente eu tive que trocar, eu tirei, eram de PU, eu tive que trocar. O carro é todo travado de PU. Além disso, eu também fiz a troca dos discos traseiros, né? Antes ele usava tambor, agora a gente fez o swap do disco traseiro com um Aerokeep. E na frente a gente usa disco de 308, pinça de 308 e pastilhas de cerâmica Tech Pads. Como é usar elas no dia a dia? Bom, elas fazem bastante barulho, mas a mim não incomoda, né? Então, essa parte de chão do carro, eu sinto bastante segurança. Ele também tem amortecedores HR Racing do 306 na frente e amortecedores traseiros da HR também na traseira, que vieram muito antes dele ser turbo. Então esse amortecedor eu acho que já vou trocar muito em breve. Agora na frente, com a mola HR Racing, ele copia bastante o asfalto, entretanto ele usa amortecedor original. Esse é o amortecedor original dele de 2008. E tá muito bom até hoje. Quando a gente montou, a gente ficou perplexo. Tanto o batente quanto o amortecedor tá perfeito. O carro não bate, é perfeito o amortecedor desse carro. E é tipo balança de tudo que a gente imagina, né? Além disso também, né, as bandejas são Nakata, todo o sistema de direção é Nakata, né, a ponteira, eu foge agora na mente, né, são Nakata. Então ele tá muito seguro de chão, as rodas são Bino, são as rodas Bino réplicas da OZ, elas aguentam bastante desaforo. Infelizmente, recentemente indo para o burnout, na verdade voltando do burnout, a gente sofreu com um empenho na roda da dianteira esquerda, que foi o primeiro empenho em 5 anos usando essa roda. Ela aguentou muitos buracos, muitos desaforos. Esse pneu também é excelente, aguentou buraco pra caramba. Foi a primeira vez que ele criou uma bolha nesse pneu, né? Eu caí em vários buracos a vida toda com esse carro. Eu sou muito ruim de buraco quando... Eu sou muito ruim para desviar de buraco, então é meio complicado. E mesmo assim eles aguentaram bastante, tanto os pneus quanto as rodas. E a suspensão também desse carro aguentou bastante. O eixo traseiro só foi trocado o rolamento, eu ainda não fiz nenhum embuchamento, é o eixo traseiro original do carro também. A interna é completamente original. Em breve eu vou estar colocando os bancos do Quicksilver, na verdade do Fellini, né? Me perdoe, que são aqueles bancos concha. Não tive tempo algum ainda de fazer um detalhamento nesse carro, então ele constantemente está sujo, porque eu não tenho tempo nem para lavar e eu não lavo ele em qualquer lugar. Eu prefiro fazer uma lavagem muito bem feita, que eu levaria a tarde toda, do que realmente fazer uma lavagem meia boca só para estar com o carro brilhando, né? E como ele é meu carro de dia a dia, eu tô mostrando a realidade nua e crua. E a maior parte do tempo ele está sujo, a maior parte do tempo a roda não está branca e a maior parte do tempo a interna está suja, porque o meu carro do dia a dia eu rodo 100, 120 km, então eu ando muito nesse carro, eu vivo dentro desse carro, então ele é minha segunda casa. Ele é literalmente a minha segunda casa. E eu sou muito apegado com ele, é tipo meu xodó de tudo. Tá na minha família desde 2008, então tem muita história com minha família nesse carro, muita história minha vivida com esse carro, de viagem, de tudo que eu fiz de preparação, por ser meu primeiro carro turbo. Eu sou extremamente feliz com ele tá chegando nos 6.000 km. Se quebrar de novo a gente conserta, eu nunca vou pegar desapego por esse carro, desgosto por esse carro. Inclusive, tipo, em questão de custo, né? A gente tá falando aí de um investimento tirando o carro, a gente tá contando o swap também, né? Custo de swap, se você tiver um motor 1.6, turbo 1.6 já no carro, já vai baratear bastante seus custos, então a gente tá colocando o swap. Eu chuto aí que eu devo ter gasto uns 30 a 40 pau. Lembrando, esse carro é feito em parceria com o Fael, então esse custo foi diluído entre nós dois. E acaba que ele é um exemplo de como o Fael consegue trabalhar muito bem, já que foi ele que montou o motor, foi ele que fez todo o chicote, foi ele que fez a instalação da injeção. O primeiro mapa desse carro foi ele, João, lá do Santa Catarina, fez o refino. E mostra toda a competência. Eu confio muito em Fael, no tudo que ele fez nesse carro. Literalmente 90% desse carro foi feito por ele. Então eu sou muito feliz com esse carro, de verdade. Quando esse carro chegou, que eu vi ele rodando, que eu percebi que ele roda muito bem, que eu vi a segunda vez montado, eu comecei a chorar de tanta alegria, de verdade. Eu sou apaixonado pelo meu 206. Eu recomendo, assim, o que eu digo, assim, de questão de dificuldade do carro turbo.
ele vai apresentar coisas que não são normais de um carro dia a dia. Um carro de dia a dia, um carro novo que você vai comprar, você vai ligar todos os dias na chave, sair e não vai ter zero preocupação. Você só vai trocar o óleo e trocar o filtro de óleo, né? Aqui a gente tem outras preocupações, a gente tem que ficar atento, lembrando que esse carro foi adaptado para ser turbo, então a gente tem que ficar atento às coisas, aos problemas que eles podem ocasionar, como eu tive problema com o tucho, que eu tive que trocar, como eu tive problema com a turbina, que já era antiga, isso já é uma questão que a turbina já era antiga, como eu tive... Rapaz, eu não tive muito problema com esse carro, na verdade, eu parando para pensar, mas eu digo logo que não é fácil. Já é a segunda vez que eu montei esse carro por erro da retífica, ele quebrou a primeira vez e a gente está com muito receio, já que ele chegou aos 6.000 km rodados, então eu tô com receio. Eu vou abrir a parte de baixo para ver como é que tá as bronzinas, trocar as bronzinas em caso de problema. Todos os dias eu acordo, eu olho o óleo do carro, vejo como é que tá o cheiro, como é que tá a textura, então tem muitos, eu sou muito atento, mas é uma questão de apego. Uma pessoa normal, uma pessoa que não entende de mecânica 0%, tipo, você entende 10%, não tem condições de ter um carro nessa pegada. A dibilidade dele é gostosa para mim, mas para pessoas normais já é um pouco mais complicado. Nanda já dirigiu esse carro, ela sofreu algumas dificuldades, mas se divertiu bastante. Ela sofreu algumas dificuldades, ou seja, uma pessoa normal tem dificuldades de andar num carro desse. Apesar de que a embreagem de cerâmica ser muito parecida com o original, ele não é um carro normal, ele é um carro todo travado de PU, é um carro com suspensão de corrida, né? Suspensão de corrida, ele é um carro forte, então de quinta marcha, se você der pé a 90, ele vai embalar de uma vez só. Se você der pé de terceira, ele vai embalar muito forte, então você tem que ter consciência disso. E apesar disso tudo aí, com seus 200 de roda que eu estipulo, que ele deve estar atualmente, eu consigo fazer entre 8 para 9 km por litro. Lembrando, o que eu ando no dia a dia, que é a paralela, eu não pego muito engarrafamento. Eu pego de vez em quando, claro, como vocês podem ver no vídeo aí, mas eu não pego muito engarrafamento. Eu não pego rotas curtas, eu pego rotas longas. Então com ele eu consigo fazer ali entre 7 e 9. 7 ali com engarrafamento, com 9. Tem ar-condicionado, funciona o ar-condicionado, gela, trincando. O som é um JBL maravilhoso que eu montei. Foi um sonho também, né? O carro é todo em JBL, caixa de JBL, o kit 2 vias importado é JBL, os módulos são JBL, então o som desse carro é excepcional. Ouvir música nesse carro é maravilhoso, é tão bom quanto acelerar. O dele é maravilhoso, que ele não tem válvula de alívio, ele é direto na turbina, e uma das exigências que eu tive com o Fael é que eu queria que ele fizesse tchululu. A 48 ele fazia mais tchululu, nessa ele também faz, mas eu me divirto muito tendo esse carro no dia a dia. Ter esse carro de dia a dia é muita diversão, muito mais diversão que dor de cabeça. O custo de se ter esse carro é mais barato que se andar de Uber. Andar 100, 120 km de Uber, imaginei, 200 conto no dia, filho, 150, 200 reais no dia. Com esse carro eu tive muito mais economia do que eu imaginava que eu teria. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser acompanhar meu dia a dia com ele, é só ir lá no Instagram, curtir esse vídeo, comentar se você tem algum carro turbo de dia a dia, seja ele um Chevette, um AP, um C20XE, se você usa o carro no seu dia a dia, conta aí como é a sua experiência, gostaria muito de ouvir, né? Eu sou maluco, mas tem outros malucos aí no Brasil afora e no mundo que também fazem a mesma maluquice que eu, de F50 usando no dia a dia, até Gol Turbo DTA na rua também, usando tranquilamente com a família. É isso. O que eu ia falar mais? Gosto muito desse carro.